Existem exercícios que têm um grande potencial de te machucar e vejo diariamente as pessoas fazendo eles. O primeiro da lista é o pec deck. É um baita exercício para peitoral, mas a questão desse exercício, ele coloca exatamente o seu ombro em uma posição que não é boa. Então a gente vai falar da posição mais vulnerável dessa articulação, a abdução de ombros com uma rotação externa. E é exatamente isso que o pec deck te proporciona. E algumas máquinas vai te proporcionar essa posição. Percebe que o meu cotovelo ele tá mais fechado do que minha mão? O que você pode fazer, e se a máquina te proporcionar isso, é criar uma forma de segurar nela que a sua mão ela fique mais fechada que o seu cotovelo. Aí a gente tem uma posição mais favorável para você fazer esse exercício. E se essa posição ela força a sua articulação, a pergunta que eu te faço é: o que você acha que pode acontecer se você continuar fazendo ela? A meu ombro, ó, sobe e desce. Segundo da lista, o Smith basicamente te proporciona o movimento de uma barra completamente vertical, retilíneo. E todos os movimentos que você vai fazer, a partir do momento que você estiver usando o seu corpo para fazer o movimento, ele não vai ser completamente retilíneo. Então, se você faz um agachamento, que é comum ver as pessoas fazendo no Smith, a trajetória da barra, ela vai para frente e para trás, conforme você agacha e levanta. E se o seu corpo quer fazer essa movimentação e a máquina não deixa, força demais a sua coluna. Todo esse movimento que não está acontecendo, a coluna está absorvendo. Se a gente vai então para fazer um supino, a barra também, ela vai para frente, ela vai para trás. Por que que você vai utilizar uma máquina que está, ao invés de te ajudando, forçando as suas articulações? Terceiro da lista, a gente vai falar daquelas máquinas de rotação de tronco, e essa aqui é duplamente ruim. Qual o motivo de você fazer esse exercício? Algumas pessoas vão falar que é para reduzir a gordura aqui dos pneus. Então, isso não acontece. Não vai ser um exercício que vai reduzir a gordura daquela região. Muito pelo contrário até. Porque se você faz exercícios para essa região, você vai desenvolver essa musculatura, fazendo com que você tenha mais volume ali, e aí fica parecendo até que é gordura, hein? Se você fica fazendo muita rotação de tronco com peso, você pode desenvolver algum problema na sua coluna. Então, quando a gente pensa nos discos intervertebrais, a gente está falando aí de estruturas que não se dão muito bem com rotação. Não é interessante nem a nível de desenvolvimento de físico, muito menos a nível articular. Tira esse negócio da sua vida. Esse certamente tem no seu treino, e eu vou falar do leg press. Vou primeiro falar daquele 45, que é bem comum as pessoas fazerem. E ele está nessa lista porque ele pode ser muito perigoso para você, tanto a nível de coluna quanto a de joelho. A máquina em si não é o grande problema, mas sim a pessoa que usa. A amplitude de movimento é importante. Sabemos também que quanto mais você descer, maior a amplitude de movimento. Opa, então vamos descer bastante para ter mais amplitude, mais estímulo muscular e mais resultado, beleza? Não. Se você descer demais, você acaba compensando com a sua coluna. A gente está tendo toda essa amplitude de movimento direcionada para o seu glúteo e os músculos da coxa. Mas se você exagerar, chega uma hora que o quadril não dá conta mais, e aí a sua coluna lombar começa a arredondar. Você com certeza vai desenvolver algum problema nela. Não só porque você está arredondando uma estrutura que não era para fazer isso, mas também porque você está colocando carga em cima exatamente desse movimento. Agora que você já desceu, a gente vai começar a subir essa plataforma, né? Outro erro pode acontecer aí, que é o famoso valgo dinâmico. Movimento esse que é fortemente relacionado com pessoas com problema de dor no joelho, especificamente a famosa condromalácia. Então, se você descer demais, você estoura a lombar. Se você subir errado, você estoura o joelho. O problema é do leg? Não, é seu que não tá fazendo direito. Se eu faço isso, tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Pegando o gancho no joelho, vamos falar agora do grande assassino de joelhos. A gente tá falando do Cyst Squat. Basicamente é uma maquininha que você prende a sua perna e você faz o agachamento. A exigência muscular ela é muito alta, efetivamente. Quanto mais você distancia um peso da articulação, mais sobrecarga você vai ter sobre aquela musculatura envolvida nessa articulação. Então, se você prende o seu pé aqui e agacha com o seu corpo aqui, você tem um distanciamento grande, a exigência muscular é bem grande. Porém, a exigência
potência desse joelho também. Sempre que você pensar num exercício, eu quero que você pense que ele tem o potencial de te dar resultado e um potencial de te machucar. Todos os exercícios são assim. É importante que você entenda isso e até saiba escolher os exercícios de forma inteligente. Eu vou reforçar porque é importante. Cada exercício é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. E aí, para você montar um treino perfeito, é quando você une exatamente as peças ideais para compor esse treino. Eu faço isso no Muscle 60D. Os nossos alunos recebem tudo isso. Imagina que são mais de 20 anos estudando para colocar tudo em um único treino. E na verdade, a gente nem entrega só esse treino, a gente entrega muito mais coisa. Tem um link aqui embaixo para você conhecer tudo como é que funciona. Vai lá. Acessa aí, acessa aí. Agora você vai me xingar porque eu vou cutucar exatamente a ferida. Supino reto, pare de fazer esse negócio. A grande questão do supino reto é: trabalha peito? Trabalha. Desenvolve peito? Desenvolve. Mas também coloca o seu ombro em grande risco. Certa vez eu estava aqui na Ironberg e veio um cara falar comigo. Ele falou: pô, Lars, eu não tô gostando desse negócio de você falar mal do supino, falar para as pessoas pararem de fazer supino na academia. E ele falou sério. Aí ele falou assim: você sabe por que eu tô bem chateado? Mano, eu sou fisioterapeuta e eu tô perdendo meus clientes. Aí ele levantou a manga da camiseta e ele tinha cirurgia nos 2 ombros por conta de supino. Então a gente tá falando de um fisioterapeuta que teve exatamente um grande prejuízo com o exercício e ele entende o quanto que isso impacta em seus pacientes. E aí, claro, depois ele falou que tava brincando e etc. E é um exercício que para você fazer ele de forma perfeita é muito difícil. Muito técnico. Eu tô falando como um atleta de powerlift que fui. E lá no powerlift se estuda demais a técnica, porque como as cargas são altas, é importante o domínio perfeito dela. E mesmo assim se machuca. Aí a pergunta que eu te faço é: por qual motivo você vai continuar fazendo ele? Esses dois que eu vou trazer agora, eles foram considerados proibidos por muitos anos. Estou falando do desenvolvimento atrás da cabeça e o pulley também atrás da cabeça. Para você fazer um desenvolvimento atrás da cabeça, a barra, ela desce atrás da cabeça. Não me diga! Então, aonde vai o cotovelo? Lá para trás. Aonde vai a sua mão? Também lá para trás. E a gente vai de novo para a rotação externa com abdução de ombros. Novamente colocando essa articulação numa posição bem delicada. Certa vez eu estava falando disso num vídeo aqui no canal, teve comentários de pessoas do jiu-jitsu falando que eles fazem porque é importante que eles exercitem a articulação nessa posição. Existe uma finalização do jiu-jitsu que é levando essa mão para trás, fazendo exatamente essa posição. Qual é a finalidade do jiu-jitsu? Matar o inimigo. Cemitério de Springfield. Eles fazem porque eles querem colocar essa articulação nessa posição para meio que treinar ela nessa posição. Você faz jiu-jitsu? Você tem necessidade de fortalecer ela ali? Correr o risco de machucá-la? Se a gente pensar no desenvolvimento atrás da cabeça, faz o desenvolvimento na frente. Na verdade, você vai ter até alguns benefícios adicionais. Se pensar no pulley atrás da cabeça, faz o pulley na frente. De novo, você vai até ter alguns benefícios adicionais. Não faz sentido nenhum fazer esses exercícios. O oitavo da lista muito possivelmente tem no seu treino: cadeira adutora. Os músculos adutores da perna são exercitados nessa máquina. Primeiro ponto, não vai reduzir banha da sua perna. Outra coisa, se você faz agachamento, leg press, entre outros exercícios com essa dinâmica, os músculos adutores já trabalham. Se você faz já lá, não tem por que você fazer aqui também. A gente vai entrar numa questão que pode machucar seu joelho. Se você fortalecer demais esses músculos, você vai deixar esses músculos muito fortes e na hora que você estiver fazendo agachamento, leg, etc., eles podem favorecer o seu valgo dinâmico. Ou seja, acho que eu te dei motivos suficientes para você parar de fazer esse negócio, né? O nono tópico da nossa lista são máquinas antigas. Até existem máquinas antigas que são boas, porém, eu prefiro que você não as use, exatamente pelo fato de não se tinha tanta preocupação com segurança. A gente já presenciou aí nas redes sociais muitos acidentes provocados pela falta de segurança da máquina. Se essas máquinas sofreram evolução no sentido das máquinas mais modernas serem mais seguras, terem travas de segurança e até já pensar que algumas pessoas podem não saber usá-las corretamente, criando então mecanismos para que não haja problema, por qual motivo você vai colocar em risco a sua saúde e até a sua integridade física mesmo utilizando essas máquinas? Não faz sentido. Prefira máquinas mais modernas. Ah lá, mas a
academia que eu treino, as máquinas são antigas. Então sai daí. É legal você ir pra academia, você treinar, melhorar seu físico, melhorar sua saúde, indiscutível. Mas será que isso vale você sofrer um acidente? Tem pessoas que morrem na academia por conta de acidente. Se a academia é muito precária, não vá pra ela. Simples assim. E agora que você já entendeu os exercícios que não é pra você fazer, tem exercícios que você precisa fazer, que são mega plus importantes. Clica nesse vídeo aqui e se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal.